compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Versículo 33 diz: Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Eu aprendi com um pastor muito experiente, muito idoso, um homem de Deus. Nos meus primeiros anos de casamento, ele discipulava a mim e a meu marido, e ele nos ensinou a ler a Bíblia nas entrelinhas, a prestar atenção nas vírgulas, nas conjugações verbais, nas palavras usadas. E eu queria chamar a atenção de uma coisa que Deus chamou a minha atenção. E quando eu gasto tempo nesse versículo 33, no versículo 22, como mulher, como esposa, eu paro para pensar: eu tenho respeitado meu marido? Eu tenho obedecido e respeitado meu marido como ao Senhor? E eu parei exatamente aí. Eu tenho respeitado meu marido como ao Senhor? Como eu tenho falado com meu marido? Como eu me dirijo a ele? Que palavras eu tenho usado? Qual o tom de voz que eu uso para falar com meu marido? Quais os assuntos que eu falo com meu marido? Qual a altura que eu uso para falar com meu marido? Eu escolho palavras que respeitam ou eu uso qualquer palavras sem pensar que podem produzir alguma reação desrespeitosa? Eu fiquei muito envergonhada diante do Senhor, porque eu percebi que a maneira como eu me dirigia ao meu marido era completamente diferente da maneira como eu me dirigia a Deus nas minhas orações. Isso foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na verdade, eu nunca tinha parado para perguntar para Deus, nessa área da minha vida: Senhor, sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E o Senhor pôde me mostrar que eu precisava me espelhar em Jesus, que eu precisava aprender a falar como Jesus, a reagir como Jesus, a usar o tom de voz de Jesus. O Senhor me dirigiu aos evangelhos, e isso eu tenho feito já há alguns anos, focado nos evangelhos para aprender mais de Cristo, porque a palavra de Deus diz que convém que eu diminua e Ele cresça. Em Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e delicadeza. E esse tem sido o meu foco: vigiar as minhas palavras, escolher as minhas palavras, falar num espírito de mansidão, de tranquilidade. Como você tem falado com seu marido? Como você tem se relacionado com seu marido? Antes de mais nada, isso é para que nós possamos obedecer ao nosso Deus. Segundo lugar, os nossos filhos e qualquer outra pessoa que estiver nos enxergando, que estiver presenciando o nosso relacionamento com o nosso marido, vai ver se Deus está sendo glorificado nesse relacionamento ou não. Nós precisamos entender que não só nisso, mas em tudo
que fazemos, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida tem glorificado a Deus? Ele nos alerta que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Eu quero te desafiar a falar com teu marido para a glória de Deus. No versículo 33 diz assim: cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Mas a Bíblia ela não coloca aqui nenhuma exceção. Você deve respeitar o seu marido se ele for amoroso. Você deve respeitar o seu marido se ele não for adúltero. Você deve respeitar o seu marido só se ele for da mesma fé e crença sua. Você deve respeitar o seu marido só se ele te amar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: maridos, amem suas esposas como a si mesmo. Esposas, respeitem seus maridos. Ponto. Não existe uma troca. Eu respeito se eu me sinto amada. Eu honro e obedeço, aceito a direção se eu concordar. Não tem um se. Não cabe um se. E se você tem vivido este se, eu quero te desafiar a orar a Deus, pedindo a Ele que sonde o seu coração e conheça o caminho mau. Que Deus abençoe.